Olá, minha amiga, olá, meu amigo, sejam todos bem-vindos aqui no canal de Saber a Lei. Meu nome é Gilberto Vassoli e nesse vídeo nós vamos bater um papo sobre a importância de se manter os dados constantes do CNIS devidamente atualizados e vamos também tratar ainda mais especificamente sobre a forma de corrigir os pagamentos realizados extemporâneos, mostrando como eles podem ser prejudiciais para você, segurado, que está buscando a sua aposentadoria. Bom, como todos sabem, no ato da concessão de um benefício de uma aposentadoria, o analista do INSS vai fazer uma avaliação do CNIS. Ali é um documento onde consta todos os históricos de contribuição à Previdência Social. Ali conta os vínculos e os valores que foram efetivamente contribuídos. Mas como todos também já sabem, a Previdência Social ela é cheia de formas, é cheia de critérios objetivos que devem ser obedecidos. É fato que todas as contribuições a serem realizadas têm um prazo, e quando esse prazo não é cumprido, existe um indicador que vem no CNIS, que é representado pela sigla PEXT, que significa extemporâneo. Vamos um exemplo, apenas um exemplo. Um trabalhador que tem ali a sua carteira de trabalho. A empresa deve declarar, deve emitir informações à Previdência Social e à Receita Federal até o último dia do quinto mês subsequente à data da admissão. Quando a empresa atrasa em enviar essas informações acerca da contratação, esse vínculo, essas contribuições previdenciárias, elas ficam ali cadastradas no CNIS dos segurados como extemporânea, ou seja, foram realizadas fora do prazo. Mas a pergunta é como que isso pode atrapalhar você, segurado, você, trabalhador, na concessão da sua aposentadoria? Ora, pelas regras atuais do INSS, esses períodos extemporâneos, quando o segurado não tem como comprovar ou comprova de maneira equivocada, ele acaba sendo desprezado na fórmula de cálculo. Então, é como se eles não existissem. Obviamente que você excluir um tempo de contribuição do segurado por pagamento extemporâneo pode gerar dois prejuízos, tanto no tempo de contribuição, como também nos valores, uma vez que você está excluindo valores que podem ser importantes no seu cálculo geral, gerando aí um prejuízo inestimável. Então, existe solução para isso? Claro que existe. Primeiro, o segurado, o primeiro ponto e o primeiro conselho é que o segurado sempre mantenha o CNIS e as informações devidamente atualizados. Basta que o segurado vá até o meu INSS ou ligue 135 e faça o requerimento para atualização de dados do CNIS, tanto de vínculo ou como salário de contribuição. Isso é fundamental, deixar isso sempre organizado. E vale uma outra dica, independente de estar próximo à aposentadoria ou não, é fundamental que o segurado sempre busque o CNIS. O CNIS hoje é muito fácil de se pegar, basta ir no meu INSS, no portal, tem lá um linkzinho, é só clicar, baixa em PDF, o segurado já tem ali facilmente todo o seu histórico de contribuição. Então, havendo esse indicador PEXT, tem o segurado a obrigação de levar esses documentos perante o INSS para que o INSS possa corrigir, excluir, demonstrar, por exemplo, que ele não teve culpa, que ele de fato trabalhou em determinada empresa e que o pagamento foi feito extemporâneo pela empresa e com isso ele não pode ser prejudicado. Leva os documentos, apresenta que essas contribuições foram feitas, que você não teve culpa com relação a essas contribuições extemporâneas. O INSS vai ter a obrigação de excluir definitivamente esse indicador do seu histórico. Com isso, você deixa tudo organizado e quando você for se aposentar, não vai ter prejuízo nem com relação ao tempo de contribuição, nem tampouco com o valor da sua renda mensal inicial, a RMI. Meus amigos, por essas e outras questões, a gente sempre explica, a gente sempre pede, a gente sempre dá um conselho de que antes de se pleitear uma aposentadoria, busque sempre um planejamento previdenciário, ou seja, faça os cálculos prévios antes, leve todo esse histórico previdenciário para um especialista para que possa analisar
se todas as contribuições estão corretas, se o INSS vai ter algum problema como esse pagamento extemporâneo, corrija essas questões de pagamento extemporâneo antes de requerer o benefício de aposentadoria, para não gerar nenhuma dúvida, para não gerar nenhum prejuízo, nenhuma diminuição de valor de benefício. Se você realizar um planejamento prévio e verificar que existe algum pagamento extemporâneo, algum indicador no seu CNIS, você pode corrigir isso previamente antes de gerar um prejuízo. Importante, se o INSS insistir em não corrigir com os documentos que você tem, com as provas que você tem de que aqueles pagamentos foram efetivamente realizados, mesmo que extemporâneos, porém dentro da lei, você pode se socorrer, inclusive, do Poder Judiciário antes de requerer o benefício, ou seja, antes de completar os requisitos da sua aposentadoria. Ou seja, meus amigos, tudo que é feito previamente tende a gerar menos prejuízo ou não gerar prejuízo. Muitos segurados acabam deixando para poder verificar essa questão do CNIS, das informações, dos pagamentos, no momento da sua aposentadoria. E muitas vezes acabam tendo que socorrer ao Poder Judiciário. Então tem que esperar o Poder Judiciário, a Justiça definir sobre aquele pagamento extemporâneo, determinar que o INSS retire esse indicador para que ele entre no seu histórico de cálculos, para depois conceder uma aposentadoria. Tudo isso acaba gerando dor de cabeça, gerando um certo prejuízo a você, segurado. A boa notícia é que isso pode ser resolvido de maneira muito simples e muito prática. Analisar o CNIS não é um ato apenas de pagamentos extemporâneos. Muitas das vezes, o INSS acaba jogando salários de contribuições menores. Às vezes, por exemplo, você segurado recebia lá um salário na empresa de R$5.000. Porém, o seu salário de contribuição a empresa recolhia com o salário mínimo. Isso não é um problema do segurado. É um problema da empresa. A Receita Federal deve cobrar essas diferenças da empresa, porém deve computar o salário real do segurado para fins de aposentadoria. Você, segurado, não pode ter prejuízo em relação a isso. Por esse motivo, a gente repete muitas vezes. É fundamental manter os dados do CNIS devidamente atualizados. E, havendo qualquer problema, busque resolver antes da concessão da sua aposentadoria. O tema é complexo, existem outros problemas que podem gerar aí no seu CNIS. Por isso que a gente pede, se você tiver interesse neste assunto, para que você se inscreva aqui no nosso canal, também nos siga no Instagram, @saberalei, e também visite nosso site, saberalei.com.br. Um forte abraço e até o próximo vídeo.